Olá, tudo bem com você? Eu estou bem, estou um pouco suado, estou fazendo aqui uma caminhada. Até passou um ciclista aqui por mim agora, numa trilha próxima da minha casa. Essa trilha passa por 3 cidades, a minha fica no meio. É muito bonita a trilha, veja bem, tem partes onde tem matas e não pode trafegar carro. Aqui só passa pedestre, pessoas andando, correndo ou então ciclista. E a maioria não está usando máscara, viu? Alguns, mas eu estou aqui com a minha, eu preciso me cuidar, né? Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui nessa caminhada porque eu quero falar para vocês 2 coisas. A primeira é a respeito dos vídeos que eu tenho postado. As 2 são, mas a primeira a respeito do... Você percebeu que a maioria dos vídeos eu começo falando de Jesus. Por quê? Porque Jesus é tudo para mim, é meu Senhor, meu Salvador. Ele me libertou dos vícios, fez uma obra maravilhosa em mim, me enviou o Espírito Santo para morar em mim. Então eu falo de Jesus, o Espírito Santo está em mim para testemunhar de Jesus Cristo. Eu amo Jesus e tenho alegria de falar no nome dele. A segunda é a respeito de também que você já percebeu que nos meus vídeos tem lá falando de Jesus. Tem um design, eu pedi meu filho para fazer o design para mim, e o design tem falando de Jesus, tem meu nome, Jefferson Carmo, e tem uma foto minha com a minha esposa, e tem 4 quadrados. 2 em cima, amarelo e vermelho, e 2 embaixo, branco e azul. E qual o significado desses quadrados? Você não sabe, a não ser que o Senhor te revele, né? Mas foi uma inspiração que o Senhor Deus me colocou no meu coração para fazer, que representa os 4 evangelhos. O primeiro é o amarelo, que representa o evangelho de Mateus. Mateus escreveu para judeus, para israelitas, para apresentar Jesus Cristo como rei. Claro, o evangelho é para todos, para toda a humanidade, para a igreja, mas é um público específico. Jesus é mostrado como o rei deles, o rei da humanidade, o rei dos reis. Ele é o rei de todos. Deixa eu voltar aqui e caminhar no sentido contrário agora. E lá no Velho Testamento tem uma figura do amarelo no tabernáculo de Moisés, nas cortinas, que tipifica essa realeza de Jesus, e também nos 4 seres viventes, o leão. Veja, e Jesus é um rei diferente de todos os reis deste mundo. Os reis deste mundo, você sabe, nascem em palácios. Jesus nasceu numa manjedoura, numa cidade pequena chamada Belém, viveu quase toda a sua vida numa outra menor ainda chamada Nazaré, e então ele é um rei diferente. Ele trouxe o seu reino, o reino dos céus, reino de amor, de justiça, de paz, de alegria, de poder, poder sobre o diabo, autoridade sobre o diabo, poder sobre as enfermidades, sobre o pecado, sobre a carne, poder sobre o mundo. Enfim, é um reino diferente de todos os reinos deste mundo. O segundo, lá em cima, você percebeu que é o vermelho. O vermelho é o evangelho de Marcos. Ele é o servo sofredor, o servo que foi sacrificado, se tornou um carmesim, ensanguentado na cruz. E esse evangelho foi escrito também para todos, mas especificamente ao público, aos romanos. Naquela época, os romanos gostavam de construção, de serviços, de estradas. Fizeram estradas de cidades, de Éfeso até Roma, de pontes, de prédios, monumentos, enfim. E ele é mostrado como servo perfeito. E lá no Velho Testamento, no tabernáculo de Moisés, apresenta ele como a cortina vermelha. E também nos 4 seres viventes, apresenta ele como a figura do boi. Deixa eu virar de novo, por causa da iluminação. Vou voltar a andar para lá, vai ficar melhor. Aí depois embaixo você vê a cor branca, que é o Evangelho de Lucas. Lucas mostra a humanidade de Jesus Cristo, o homem perfeito. Ele é o homem perfeito. E o público que Lucas escreveu foi para toda a humanidade. Ele foi um doutor, mas especificamente para os gregos. Os gregos buscavam a perfeição humana pela filosofia, pelas ciências, e eles ficaram impressionados e foram até Israel para ver Jesus.
foram apresentados lá para Natanael, Filipe e Natanael foram até Jesus para dizer, os gregos estão aqui, querem te ver. Então Jesus é a perfeição humana. E esse evangelho também tem a figura lá no tabernáculo de Moisés, a cortina branca. E nas 4 seres viventes mostra também a figura de um homem, a humanidade de Jesus. E por fim, do último quadrado é o azul. Hello, how you doing? É o azul que representa, foi escrito por João, o último evangelho a ser escrito, e esse evangelho foi escrito para um público específico, que é a igreja, os cristãos. Porque nesse evangelho é mostrado a vida celestial de Jesus Cristo. Mostra que Ele é Deus, Ele é a luz, Ele é o amor, Ele é a vida, Ele é a verdade. Ele sai do seio do Pai, Ele estava no Pai, Ele é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você sabe disso. E o público, então, foi os cristãos, a igreja que João escreveu. Mostra, inclusive, Jesus Cristo saindo do Pai. Ele estava no seio do Pai. O Deus unigênito estava no seio do Pai. Esse deu a conhecer o Pai. Ele mostrou o Pai ao mundo. E da mesma forma, é uma figura, um quadro, João lá na última ceia, ele inclina no peito de Jesus para perguntar quem era o traidor. Mas ali também é uma figura da igreja. Nós saímos de Jesus. João representa você, eu e toda a igreja. Então esse evangelho mostra também lá no tabernáculo de Moisés a figura da cortina azul e nos 4 seres viventes a águia. É a vida celestial de Jesus. Então eu quero terminar dizendo para você, eu vivo para falar de Jesus, porque o Cristo está em mim, o Espírito Santo está em mim para que eu seja testemunho de Jesus. E eu quero te encorajar, você que já é um cristão, viver desse modo. Não seja testemunha do Espírito Santo, porque você recebeu o poder do seu Espírito Santo sobre você para ser testemunha de Jesus. O Espírito Santo está em você e em mim, não é para nós sermos testemunhas do Espírito Santo, mas de Jesus. Não seja testemunha de você, do seu ministério, do ministério do seu líder, não seja testemunha da sua igreja, da sua denominação. Sim, você vai admirar, vai falar em alguns momentos, claro, das coisas boas que têm ocorrido, mas não se esqueça, nós somos testemunha de Jesus. Ele está em nós, falemos dele, nós somos o corpo de Cristo. Se ele não está em nós, nós não somos igreja. A igreja existe porque Cristo está dentro dela. Que você seja essa testemunha também de Jesus. Que o Senhor também continue te fortalecer, você e sua família, nesse momento difícil, porque Ele está conosco. Deus Emanuel é o Deus protetor, o Deus provedor, o Deus supridor, é aquele que cuida de nós.